E aí, time, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Sebrae. Eu, Igor Drude, vou trazer para vocês um episódio muito legal que a gente vai tratar de cultura, liderança, comportamento e aceleração de negócios. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa primeira pergunta já vem para abrir com chave de ouro o nosso episódio de hoje. Tenho uma equipe diversa, mas percebo dificuldades de comunicação e resultados inconsistentes. Como criar um time multidisciplinar eficaz? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão que os nossos empreendedores têm hoje. No momento que ele cresce um pouquinho, né? Cresce muito, cresce um pouquinho, que ele deixa de ser um eu empreendedor, precisa ter o teu primeiro profissional, o teu próximo colaborador, e assim vai indo e tudo mais. Ele começa a ter os desafios de justamente o quê? Cara, como eu consigo entender a mente de um jovem, a mente de alguém que talvez tenha ensino diferente do meu, alguém que tem experiências de vidas que talvez eu também não tive e que muitas vezes eu não estou acostumado ainda a compartilhar essas orientações estratégicas com o time que está chegando agora. Então, para isso, pessoal, minha sugestão para vocês é: construam aqui, nesse olhar de desenvolvimento do seu primeiro time, que tende a ser multidisciplinar na primeira versão, porque como é a primeira vez, isso vai ter uma pessoa para vendas, uma pessoa para administrativo, outra pessoa para outra atividade. Você vai começar a trazer essas áreas diferentes da sua original para que te complementem. A natureza dos pequenos negócios tende a ser de times multidisciplinares. Então, para isso, pessoal, tentem procurar pessoas que sejam diferentes de você. Isso mesmo. Você não está replicando o seu eu empreendedor novamente. Você precisa de alguém que seja muito bom de matemática, que talvez você não seja. Você precisa trazer alguém de muito bom de vendas, que talvez você não seja. Alguém muito bom numa competência que falta em você nesse seu crescimento, para que justamente vocês acelerem o negócio. As primeiras contratações não podem ser de competências técnicas ipsis literis, iguaizinhas do empreendedor, porque muitas vezes são áreas que você não está desenvolvendo de uma forma competente ainda. Então fique atento, quais são as competências técnicas necessárias para que você atraia esses profissionais. Só que do outro lado, você precisa trazer pessoas iguais. Iguais no quê? Em valores, em visões de mundo, em percepção, para que justamente que você comece a construir ali uma cultura harmônica dentro da perspectiva do empreendedor. Por isso é importante, nessa primeira fase da contratação, você apresentar de uma forma clara do porquê a sua empresa existe, qual é o impacto que vocês querem gerar, o desenvolvimento desse futuro do negócio como um grande sonho no qual eles possam participar, e pessoas que, quando veem esse sonho, esse propósito, falem: cara, eu quero participar disso também. Isso ajuda demais a vocês construírem cultura, sinergia, desde o dia 1 dessas contratações. A partir disso, esse time se chegando e agregando, comece junto com eles a planejar de uma forma muito colaborativa esses avanços que vocês precisam fazer. Porque a realização desses sonhos, desses planos, vai ser com aquele pequeno time que ele está sendo construído. Então, construa metas claras, objetivos muito específicos, onde todo mundo sabe o que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo maior do negócio. Como essa galerinha está chegando agora e eles têm competências aí multidisciplinares, visões de mundo que se conectam, mas ainda não tem aquele tônus, aquela prática contínua, aquela experiência contínua de trabalho, treine, treine e treine. Essa capacidade de vocês continuamente, sistematicamente treinarem e desenvolverem seus profissionais vai fazer toda a diferença nesse primeiro momento de vocês. É aí que vocês vão conseguir celebrar as conquistas que vocês fizeram, vão conseguir entender se vocês estão avançando ou não frente aos seus objetivos e também entender se o negócio está realmente prosperando dentro das suas necessidades e das suas demandas. Time, é assim que você vai engajar o seu time. Olha essa aqui, pessoal, vai tocar o coração de muita gente aqui que está nos assistindo. Meu estilo de liderança não está funcionando bem em tempos de mudança. Como posso me adaptar a esses desafios? Isso aqui é bem importante. Vamos entender aqui, essa aqui é uma pergunta complexa, porque a gente vai dividir ela em duas partes. Entender o que é liderança e entender o que é mudança. O papel do líder, primordialmente, é promover mudança. Exatamente isso, pessoal. Se você, como líder, não está promovendo mudança, ou seja, hoje estamos melhores do que ontem, amanhã precisaremos melhorar para que o próximo amanhã seja ainda melhor, esse é o grande movimento, essa é a grande energia, essa é a grande condução do líder. O papel do líder é conduzir para um futuro no qual, nesse futuro, nós estaremos melhor do que nós estamos hoje.
E a pergunta tem uma capciosidade aqui, que é justamente que meu estilo de liderança não está funcionando bem em tempos de mudança. É que muitas vezes nós, como líderes, somos treinados a justamente tirar melhor performance em ambientes estáveis, ou seja, mais do mesmo. Em ambientes mais tranquilos, onde a gente tem poucas adversidades, onde a gente tem pouca pressão para mudar o estilo de condução, ou seja, otimizar a operação para que ela performe melhor. Interessante, faz todo sentido, é o objetivo do negócio, maximizar a sua operacionalidade, mas, time, na realidade que a gente vive, nesse planeta Terra tão ágil, mudar não somente vai ser necessário, mas vai ser demandado de todos. Então, se esse líder que traz essa pergunta para nós diz que a liderança dele não está funcionando em épocas de mudança, pode ser porque ele se desacostumou a literalmente liderar. Ele precisa ser aquele cara que põe a taxinha na cadeira, no sentido, pessoal, aqui figurativo, não literal, mas justamente que ser aquele provocador a mudanças dentro da sua organização, dentro do seu time. Fazer com que eles performem melhor, porque eles precisam ser melhores. O jeito que estamos hoje é bom, atende, mas dá para ser muito melhor. Esse é o papel do líder e esse perfil que as organizações realmente necessitam. Você, líder, que hoje tem um time com uma certa estabilidade, está vendo que eles estão performando, estão entregando resultado, a meta está sendo batida, mas você não percebe uma melhoria na qualidade do trabalho ou na própria performance do grupo, mesmo com os números sendo batidos, algumas coisas precisam ser ajustadas e analisadas. Então, entenda-se como líder, busque justamente esses pontos de melhoria no seu time e no seu grupo e tente entender também o que vocês têm chamado de mudança. Mudança é justamente o quê? O entendimento que o cenário atual, o ponto A, não faz mais sentido, ele de alguma forma não é mais adequado aos desejos e anseios de vocês e vocês já estão almejando um futuro, ou seja, um ponto B. Trace claramente o caminho entre essas duas alternativas, a realidade atual e a realidade futura, e veja como você poderia conduzir. Talvez a falta de entendimento de onde vocês estão e para onde vocês irão esteja ali prejudicando essa sua capacidade de liderar o time e engajá-los frente à mudança. Sinto que meus colaboradores estão desmotivados e sem conexão com os objetivos da empresa. E aí, como posso engajá-los novamente? Time, engajamento é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a gente acredita que engajamento vem de pressão externa, quando é o contrário. Engajamento ele vem muito de um olhar intrínseco, ou seja, de dentro do indivíduo. Os indivíduos é que se engajam, não é a empresa que engaja os indivíduos. Se eles não estão engajados, é alguma falta de conexão entre os seus valores, os seus propósitos, as suas visões de mundo, os seus objetivos de vida com o que a organização tem entregue. Pode ser que você tenha profissionais ali que estão simplesmente pelo boleto a ser pago no final do mês. A empresa vira justamente um meio para que ele ganhe dinheiro e pague as suas contas e ponto final. Nós passamos boa parte da nossa vida, do nosso dia, trabalhando. É um pedacinho do tempo acordado em casa, um tempão dormindo. Para alguns, né, para outros nem tanto, é um tempinho. E depois começa de novo o dia e bora lá trabalhar. Se essa experiência de trabalho não está alinhada com as grandes expectativas de vida que eles têm, provavelmente, pessoal, nós temos ali um grande desafio para engajá-los. Então aqui é importante vocês comuniquem de forma clara qual que é o propósito, quais são os valores, quais são os desafios do mundo e das pessoas que a sua empresa está ali se propondo a resolver. Isso é muito interessante porque isso vai se conectar diretamente à energia colocada pelos seus profissionais em resolver, em atender essas demandas do seu dia a dia através dos seus papéis, das suas funções na organização. Para isso, pessoal, além de comunicar, ofereça muito suporte para que os indivíduos se entendam. Se muitas vezes nós, empreendedores, temos dificuldade para nos entender, imagine nosso colaborador também. Façam esses exercícios de feedback, de conversa, é quase que um exercício terapêutico dentro da organização para que as pessoas se encontrem. Muitas vezes elas estão perdendo o tempo delas e perdendo o tempo da empresa fazendo algo que não faz sentido para elas. Pode ser, às vezes, uma mudança de posição dentro da própria organização, uma nova perspectiva de carreira, ou às vezes, pessoal, infelizmente, uma nova oportunidade em outra organização.
faz parte da vida. Precisa abrir espaço para que alguém mais interessado, mais conectado com seus valores e propósitos venham e esse profissional se conecte com algo maior que faça sentido com ele em outra realidade, em outra organização. Faça com que esse propósito seja sempre claro no seu dia a dia. Levante-o eles em suas reuniões. Aponte isso no momento que um cliente celebrar uma boa entrega, uma boa experiência. Aponte isso também quando vocês quebrarem, frustrarem a confiança que os clientes têm em vocês também. Como vocês estão ou não estão entregando esse propósito, esses valores que vocês têm para o mercado. O importante é o quê? Estejam sempre claros do que vocês necessitam, do que o seu mercado necessita, do que os seus colaboradores necessitam e de que forma vocês podem atender todas essas demandas em conjunto. Essa aqui é uma pergunta muito comum nas empresas de Santa Catarina que tem uma característica muito familiar. Olha só, estou preocupado com a continuidade da minha empresa no futuro. Como planejar a sucessão dos meus líderes? Isso aqui é bem interessante. Muitas vezes as organizações começam com o empreendedor puxando à frente, liderando as principais iniciativas, ele puxa o comercial, puxa o financeiro, o desenvolvimento de produto, do serviço, e a empresa vai crescendo e ele precisa construir novos líderes. Esses novos líderes se desenvolvem, o tempo passa, muitas vezes até o empreendedor se afasta de algumas posições ali, de alguns olhares estratégicos que tem um líder lá tocando essa frente, e esse líder precisa escalar, ou seja, ele precisa ir para uma nova posição, ele precisou sair de alguma forma, enfim. Construir uma esteira de talentos de liderança, tanto para substituir a cadeia de líderes que você já tem, quanto muitas vezes para te substituir também, para que você possa ter qualidade de vida. Sim, o líder precisa abrir mão de muitas das suas operações para a sua liderança, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele curta a família, para que ele pense de forma mais estratégica, para que ele esteja nos eventos, para ele poder se desenvolver, enfim. Pensar em sucessão de liderança e uma esteira de talentos de liderança é imprescindível. Então, para isso, pessoal, o primeiro ponto é identifique claramente essas posições dentro da organização. A organização não é estática, você sabe que ela está crescendo, você tem ambições. Conforme ela cresce, quais posições vão crescer no seu negócio também? Muitos empreendedores olham para o negócio e para o seu crescimento somente no número de faturamento, de vendas, de desenvolvimento de produto, de produção e tudo mais. Mas esquece que a empresa precisa escalar também em talentos. Então, se você tem uma ambição financeira, numérica para o seu negócio, tenha também uma ambição de crescimento de posições dentro da organização e mapeie isso de forma muito clara para que você se antecipe a esse teu crescimento. Segundo ponto, identifique também talentos dentro de casa e fora dela também. Dentro da sua organização, principalmente no começo, você vai ter aqueles missionários, que são aquelas pessoas que você contratou, que curtem muito a sua personalidade, o seu negócio, o seu produto. É quase que fosse um sócio oculto dentro da sua organização. Além desses, eles estão atraindo outras pessoas com a mesma energia. Identifique todos esses potenciais. Eles têm toda a energia para ser um líder. Talvez ainda não as competências, você vai ter que treiná-los, mas pelo menos a energia, o espírito do líder está ali dentro. Identifique e já comece a se antecipar desenvolvendo essa liderança nesses indivíduos. E na rua também, nunca deixe de recrutar. Você está no supermercado, você está no evento, você está na igreja, você está batendo um papo com o Sebrae. Todo local é uma grande oportunidade, você está identificando perfis. Recrutamento sempre. Percebam as pessoas, suas competências, suas deficiências e comece a ver como elas poderiam se encaixar no seu negócio. Nunca deixe fechada as portas de contratação do seu negócio, porque é justamente ali que vocês vão construir o seu processo de sucessão. Time, aqui nós encerramos mais um programa reforçando o quão importante é investir nos indivíduos, nas pessoas, nos colaboradores e fazer com que a construção dos nossos negócios seja sólida, duradoura, muito eficaz, desenvolvendo líderes e profissionais no nosso entorno que realmente vivam o propósito do nosso negócio. Um grande abraço e até a próxima!